Abençoando vocês ricamente. Miqueias, capítulo 6, profeta Miqueias, capítulo 6, vou ler nesta noite. Miqueias, capítulo 6. Existe um livro na Bíblia que chama Miqueias, você sabia disso? Miqueias, capítulo 6, eu vou ler. Vou ler o versículo 8, você pode marcar aí. Miqueias, palavra de Deus, no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti, eu busco a Deus, a tua presença, Deus, dá-nos tua palavra, Deus, nessa noite, Pai, em nossos corações. Eu te honro, eu glorifico a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O profeta Miqueias, ele escreve o seu livro, chamado de profeta menor, não por valor, né? O Velho Testamento tem dois tipos de profetas chamados nos livros, profeta maior e profeta menor. A única diferença é o tamanho do livro. Isaías, por exemplo, é um profeta maior, escreveu 60 e tantos capítulos, Miqueias já escreveu menos. Joel já escreveu 3 ou 4, não falha a memória, e assim vai. Mas, enfim, Miqueias escreve num contexto, ou melhor, num tempo em que o povo acreditava em coisas externas, em rituais externos, em cumprir lei, e em viver de aparência. Se a aparência estava tudo bem, acreditava-se então naqueles dias que estava tudo bem por dentro, na alma, no espírito. Eram extravagantes no serviço ao Senhor, nos sacrifícios, né? Então, dava aquela impressão de que se o dono da fazenda levasse 10 bezerros para sacrificar, ele era melhor do que aquele que não tinha para sacrificar. Israel chegou nesse ponto, nessa degradação, onde viviam de religiosidade, não necessariamente de serviço a Deus. E isso é uma tendência comum, muito natural ao ser humano. Nós costumeiramente caímos nesse viés de viver uma vida de religiosidade. Nós entendemos que se a gente for na igreja no dia da ceia, está tudo bem, que eu posso viver como eu queira e se eu cumprir aqueles ritos, se eu cumprir aquela religiosidade, minha vida espiritual com Deus está ok. No geral, religiosidade, diferentemente de prática da vida cristã, que a vida cristã se faz a cada instante, a cada momento, a cada ato, palavra que eu vivo, que eu executo. Diferentemente de prática cristã, religiosidade sempre é vazia. Ou seja, sempre é algo externo, algo só de narrativa, de discurso. Todos nós conhecemos diversas pessoas que têm um discurso cristão espetacular, que tem um discurso cristão que você ouve falando, você chega a ficar com inveja de tanta santidade. Mas que não vamos ver, na prática do dia a dia, não corresponde, não conhece a Deus, não está próximo de Deus, não conhece o que Deus requer de um ser humano. E o que Miqueias aqui, ele para, e ele diz para tudo, e eu vou contar para vocês o que de fato e de verdade o Senhor Deus requer de ti. E essa palavra requer de ti, ela aqui nessa tradução horrível, ela diz pede, mas uma tradução boa desse versículo, requer de ti. A palavra requer ou pede é algo que Deus espera que você faça.
Então eu acho interessante imaginar que Deus, na sua soberania, na sua glória, na sua onipotência, tem desejos de coisas que eu venha fazer, tem desejos de coisas que eu venha executar, que eu venha a ser, que eu venha a fazer. Uma coisa é fato, o Senhor requer de ti, Ele espera de você. Eu quero enumerar nesta noite algumas coisas que Miqueias sugere em todo o capítulo que Deus requer de ti. E a primeira coisa que eu quero mencionar ou registrar é que Deus requer de ti que você preste culto genuíno a Ele, que você ofereça a Ele culto com integridade, que você cultue com integridade, que o seu coração ao cultuar a Deus, e quando eu digo cultuar a Deus, eu não estou dizendo de vir aqui ao culto, ou de vir aqui ao templo, num evento, seja ele qual for. Isto faz parte do culto individual, mas não é o culto. Não é somente o culto. Isso faz parte. Quando eu digo que Deus requer de você, que Ele espera de você, que Ele deseja de você, que você o cultue com integridade, Ele está dizendo de uma vida vivida na sua presença. Ele está dizendo de uma vida que viva diante dEle. Então, não só quando você está aqui. Aliás, aqui é o menor de todos os seus cultos. De fato e de verdade, a cristandade se mostra de segunda a sábado, nos nossos afazeres, na nossa vida, onde estamos, com aqueles que nos conhecem, com aqueles que não nos conhecem. De fato e de verdade, o cristianismo se vive é lá, aqui. É um lugar onde a gente vem para dormir, aqui a gente vem para ver os irmãos, para ver o que está rolando. E às vezes, de vez em quando, rola um louvor a Deus. Mas o verdadeiro culto com integridade é na minha essência, é na minha maneira de ver, é um estilo de vida. É uma forma de agir com que Deus aprove as minhas ações, os meus atos. E ele diz no versículo, o que Deus requer de ti? Que pratiques a justiça. Que os seus atos sejam marcados pela justiça. E eu acho interessante que ele usa o termo pratique a justiça. Ou seja, justiça, ser justo, é algo que eu devo praticar. Eu não acordo hoje e digo, nossa, hoje eu sou justo porque Deus me salvou, agora eu sou justo e pronto, acabou. E amanhã eu posso não ser justo. Não, não é assim que a banda toca. É eu aprender a ser justo, é eu aprender a praticar atos de justiça. Hoje, ontem, amanhã, em cada momento que eu viver, em cada lugar que eu estiver. Isso é praticar a justiça. Não é um conceito recebido, agora eu sou justo, pronto, acabou, eu não preciso fazer mais nada. Justiça é algo que se pratica, é algo do dia a dia, é algo da existência. É algo que eu preciso colocar dentro da minha vida e executar a cada momento. Tentar ser justo. Quando Deus diz que Ele requer de nós que a gente o cultue com integridade, eu fico a pensar que como é que eu vou juntar praticar a justiça com cultuar? Onde será que eu chegaria quando eu for, ou quando eu resolver juntar esses dois conceitos que Deus requer de mim? Ele requer que eu cultue com integridade e automaticamente nesse cultuar Ele quer que eu pratique essa justiça, ou seja, que eu faça aquilo que Ele requer de um cristão. Aí eu colocaria assim, letra A, 2 pontos. Um dia, nós fizemos uma opção, né? Num determinado momento, nós escolhemos. Nós não escolhemos Deus, é claro. Ele nos escolhe. Ele nos escolheu primeiro. Mas há uma gama de outras coisas na vida que nós escolhemos. Nós escolhemos com quem iremos nos casar. Nós escolhemos qual tom que iremos dar para os nossos filhos.
Nós escolhemos a profissão que a gente vai executar. Nós escolhemos a empresa que nós vamos trabalhar. Nós escolhemos o carro que vamos comprar. Nós escolhemos um bando de coisas, inclusive a igreja que nós vamos cultuar. Um dia eu escolhi. Nós achamos, e uma coisa interessante sobre adotar uma criança, é que é um processo muito complexo, demorado. E quando passávamos por isso, uma das coisas que eu aprendi com o juiz, eu aprendi duas coisas básicas. Uma é que uma criança não sabe mensurar, ela sabe até escolher momentaneamente, mas ela não sabe mensurar. Quando você deixa o seu filho escolher antes do tempo, ele é um incapaz, segundo o ECA. É praticamente um abandono de incapaz, porque ele sabe escolher o que o bucho dele quer naquele momento. Se você perguntar para ele meio-dia, você pôr lá, você tem arroz com feijão e carne e tem um balde de sorvete. Se você perguntar para ele qual que você quer, ele vai escolher o sorvete, porque ele não sabe mensurar, ele não sabe medir, ele não sabe ter consequências. E aprendi também que quando você adota uma criança, não é algo que você pode ir lá no outro dia, como uma calça jeans que você compra na loja, não gostou, pode ir lá e trocar no outro dia. Não é assim que funciona. Você não pode simplesmente devolver. Era o sonho da Rochelle, devolver o Cristo, né? Sonho de muitos pais e mães devolver alguns dos seus filhos, né, Heitor? Ah, não, no caso é, né, Ana Luísa, Maria Luísa. Mas não é possível. Eu sei que é possível trocar de igreja, eu sei que é possível, mas eu acho, no mínimo, leviano. Porque um dia Deus me chamou, eu disse sim, eu escolhi, eu abracei. O que Deus requer de você? Que você leve a sério aquilo que Ele pôs diante de ti. Quando eu olho para os santos homens da Bíblia, eu vejo homens íntegros, como por exemplo Abraão. Quando ele se deparou com a proposta do sacrifício de Isaac, ele poderia ter mudado de igreja naquele dia. Ele poderia ter mudado de religião naquele momento. O mais incrível, ele poderia ter mudado de Deus naquele momento e ido para um Deus mais gentil. Mas ele não fez. A gente o chama de pai da fé. De manhã o pastor José falou na sala de adultos que ele é o chamado pai da fé. A gente o chama de estar na galeria dos grandes heróis da fé, daqueles que ouviram a voz de Deus, mas não foi uma luz azul que brilhou em cima dele, foi uma prática de justiça, de cultuar diariamente daquilo que Deus colocava diante dele. Sai da tua terra, eu saio. Sacrifica o teu filho, eu sacrifico. Vai para o deserto, para a terra ruim, criar o seu gado, eu vou. Sim, Senhor, eis-me aqui. Me cultue, tá? Eu cultuo. O que Deus requer de você? Que você não seja leviano com a igreja. Ah, então o pastor está defendendo, né, como eu já ouvi muito, está defendendo sardinha, puxando sardinha para o seu abraço, uma coisa assim, né? Ah, é tão pequeno um tipo de pensamento desse, achar que a gente vem para cá para puxar sardinha para minha brasa, vem cá para instruir, vem cá para contar a boa palavra de Deus. E é fato, Deus deseja, requer de mim que eu não seja leviano com o seu reino. É claro, a Bíblia é clara nisso, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto de mim. E assim poderia passar a noite citando as Escrituras em momentos em que a palavra de Deus diz que eu não posso ser leviano. Mas muitos de nós temos sido, de qualquer jeito, com o querer de Deus. Aliás,
Diga-se de passagem que boa parte de nós, da cristandade moderna, nem sabe que igreja é o corpo de Cristo. Automaticamente está ligado. Automaticamente, se eu sou relaxado com a igreja, eu também sou relaxado com Cristo. Se eu ofendo a igreja, eu estou automaticamente ofendendo a Cristo. Para as mulheres aí, se um homem chegar e falar assim, olha, quero namorar com você, você tem um corpo muito feio, mas a sua cara até que é bonitinha, então dá para aguentar. Você namoraria com ele? Não, na boa, mulheres. E os homens, se a menina chegasse para você, Wesley, e dissesse assim, olha Wesley, o seu corpo é até bonitinho, se tapar a sua cara dá até para namorar com você. Você queria namorar com ela? Mas tem crentes que têm feito isto com Cristo. Ah, eu amo Jesus, eu só não gosto muito é de igreja. Não tem como. Ou eu amo o conjunto da obra, a pessoa chamada revelação de Deus em Jesus e sua igreja, sua noiva. Ou eu não amo. Não posso ser leviano. Se nós fôssemos fazer um retrocesso e pensar os motivos pelos quais a gente não vem aos cultos, nós acharíamos um caixote de desculpas sem noção. E agora a modernidade arrumou uma coisa que Jesus entende. Não, ele não entende. Ele sabe, é diferente. Ele sabe que eu estou cansado, ele sabe que eu estou endividado, ele sabe que eu estou perrengado, ele sabe que eu estou com o coração cheio de ódio, ele sabe que eu estou com vontade de matar o irmão, ele sabe tudo. O fato dele saber as suas necessidades não quer dizer que ele entende, concorda e está apoiando você em todos os seus erros. Nunca foi assim. Ao contrário. Então, quando eu sou leviano, quando eu sou relaxado com querer, com a obra de Deus, eu estou sendo com o próprio Deus, essa é a fala. Mas o Senhor requer, o que Ele requer de nós? Que pratiquemos a justiça. Ele requer que nós cultuemos com integridade. Ou seja, que o nosso culto seja prestado. Incrivelmente, nós trocamos as atividades da igreja por qualquer outra coisa. É claro que nós mudamos de vibe, paramos inclusive de fazer cobrança, está tudo bem. Porque está tudo bem, porque se tem uma coisa que nos últimos anos Deus me ensinou da pior forma possível, porque a vida, ela é uma professora cruel, e como é cruel essa professora chamada vida, mas como ela nos ensina. E das professoras contratadas por Deus, a mais comum de se encontrar chama-se vida. É no acordar cada manhã que Deus vai nos ensinando de uma forma cruel, de uma forma que dói, mas de uma forma que ensina, de uma forma que paramos e ouvimos. Mas nós trocamos, somos levianos, não nos importamos. O que é mais terrível, trágico, para você aqui, para você de casa, é a capacidade de se justificar. Todos nós temos razões, todos nós temos motivos, que aos nossos próprios olhos, que aos nossos próprios entendimentos está claro. Eu estou certíssimo, Deus está comigo. Posso fazer do jeito que eu quiser. Estou lendo um livro e o cara diz assim, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano que se propõe a servir a Jesus dentro dos seus próprios termos, está fadado a um terrível engano. Não é possível ser crente do jeito que você acha que deve ser. Sabe, existe uma coisa chamada palavra de Deus,
ela é imutável, ela é irrevogável, ela é eterna, não se muda, não se acrescenta, não se tira. E ela diz assim, 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 não adianta eu chegar e falar assim, não, agora vai ser do outro. Não adianta, mas tem muitos de nós que temos tentado cultuar assim, lidar com a igreja assim. O Senhor requer que para esse culto íntegro, para esse praticar a justiça, que a gente se organize. Nós somos desorganizados, bagunçados. Nós não sabemos quanto ganhamos, nós não sabemos quanto estamos devendo, nós não sabemos como é que a nossa casa está. Talvez se eu perguntar para você o que está faltando lá, que você vai ter que ir ao mercado amanhã para fazer compras, talvez você não saiba. Eu sei porque a diarista lá de casa já mandou a lista da semana. Já terceirizei até isso, inclusive. Mas a maioria de nós simplesmente não sabemos quanto ganhamos, quanto gastamos, quanto devemos. A maioria de nós não somos dizimistas, simplesmente porque não somos organizados. Você acha que Deus te entende você não ser dizimista? Não, Ele não te entende. Você acha que você está bem na vida não sendo dizimista? Não, não está. Não vou nem entrar no mérito da questão, não estou falando de salvação, estou falando de praticar a justiça como crente. De chegar lá na vida do seu filho, levantar a mão e dizer, eu repreendo Satanás na vida dele. Como é que você vai repreender Satanás na vida de alguém se ele não está repreendido na sua? Alguém me conta essa matemática? A régua não fecha, a conta não fecha, a régua não passa, não é possível. Aí você ainda me coloca numa situação desagradável diante do meu Deus. Porque você chega aqui e pede, eu quero oração pelo meu filho, aí eu, Deus, como é que eu vou orar pelo filho? Se é o pai, se é a mãe que está bagunçado. O que ele requer de ti? Que você se organize. É assim, eu não posso ir ao culto porque eu não tenho tempo, estou cansado, eu não posso ser dizimista porque eu estou endividado, porque eu gastei demais. Eu compro uma roupa a menos, então. Se organize na sua vida, eu não posso ir a Anápolis do culto Cojubã porque eu não tenho R$ 65. Com um mês de antecedência. Não. O que o Senhor Deus requer de ti? Que você o cultue. Cara, você não quer ser pastor, sabe por quê, Ednilton, que você não quer ser pastor? Senão esses 3 dias de feriado, que você não tem que ir na escola trabalhar, você não tinha que dirigir caminhão, você ia ficar em casa, sofrendo com Deus, por saber que irmãos e irmãs que não fizeram a inscrição para ir no Gibam, porque não tinham R$ 65, pagarão 100 na bebida lá no carnaval. É assim na pecuária, é assim no coche motoqueiro, é assim no diabo que os carregue. Mas é assim que eu vivo, dia após dia. E vejo a vida prosseguindo, as famílias se destruindo, se desfalecendo. E a gente faz o que é melhor da vida de fazer, culpando os outros. Culpa da igreja, culpa de Deus que deixou. Por que Deus deixou? Todos nós já falamos isso. Por que Deus deixou, querido? Deus não deixou. Foi a nossa vida desorganizada, bagunçada, infiel, que promoveu. Uma das coisas que eu acho mais legal de ser professor é quando a mãe chega lá e fala assim, mas você deixou o menino bater no meu filho. Não, mãe, eu não deixei. Ele lá eu estava. E se eu não tivesse deixado ou não deixado, ele tinha batido em si mesmo, porque ele é sem freio. Porque quem tinha que deixar, quem deixa uma criança bater em outra é a família que ensinou ela que se resolve com violência. É o pai que mostrou para ele que quando a mãe está contrariando, mete a mão na cara da mãe junto com ele. Foi o pai que ensinou ele a bater, não fui eu que deixei.
Aí a gente vive uma vida cansada por uma bagunça desorganizada, tentando, na escola agora, arrumar um novo termo da educação, chama-se apagar incêndio. Tem professor, coordenador e diretor que estão esgotados emocionalmente, porque passam o dia apagando incêndio. Tem família, mãe, pai, que passa o tempo todo apagando incêndio. Então quebrou isso aqui, corre lá. Aí esse mês eu tive que pagar 1.500 da farmácia, o mês que vem eu tenho que pagar 1.000 da moto, o outro mês eu tenho que pagar mais 1.000 do carro. E aí vai e vira uma bola de neve, um trem sem fim. Que se você pegar, botar no divã e fazer uma análise, vai chegar a um denominador comum: vida desorganizada na base. Cara, vida desorganizada na base. Ou seja, no meu dia a dia eu não pratico a justiça que o Senhor quer. Então, meus queridos, tem hora que eu fico de mãos atadas, porque a gente tem que orar, porque também se não orar, parece assim que você não está cumprindo seu papel, mas você sabe que você vai orar e que Deus não vai ouvir, porque como é que eu vou amarrar o demônio na vida do seu filho, se na sua ele está livre, leve, solto, com todas os direitos garantidos? Interessante, porque apesar de ser pecador, não tem sido fácil conviver com isso. Ele requer que a gente cultue com integridade, que a gente pratique a justiça no dia a dia, nos detalhes, nos atos, porque isso é o que agrada a Deus. Tive uma coisa interessante, é um comportamento comum cristão. No encontro da missionária aqui, uma pessoa visitante chegou no ouvido da missionária e disse assim: qual é o seu Pix? Esse é o vômito que Deus fez no céu. Até que dia você vai achar que você compra a bênção de Deus? Aí foi lá e mandou um Pix para a missionária. A missionária agradece, pagou a viagem dela, parte da viagem dela. Eu acho que o peixe que ela comeu lá na praia, porque logo no semana seguinte já foi para a praia, né, de tarde de férias. Mas as pessoas chegam em casa, fazem isso e acham que estão... Não estou dizendo que não é para ofertar para missionário, não, gente. Estou dizendo que cuidado com o seu ato seja apenas uma tentativa de comprar o dom de Deus. É assim que esse povo vive. É assim que o crente fraco vive. É assim que o crente que não conhece a Deus vive, que não pratica a justiça. Aí eu acho que eu posso vir aqui no dia da consagração e me virar do avesso e passar um mês sem olhar para a cara de Deus. Você trabalha ou convive ou mora numa casa que tem um psicopata lá dentro, desequilibrado, bipolar. Se não, arruma um emprego na escola. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Hoje eu trouxe um chocolate zero porque eu sei que você é diabético. Que bom. Está repreendido em nome de Jesus toda macumba boa ou ruim em cima de chocolate. Agora aprendi com o João Miguel que tem macumba boa. Ontem eu estava entregando a cartela de bingo para ele assim: me dá uma macumba boa aí que eu preciso ganhar esse prêmio. Eu estava amarrado em nome de Jesus. Aí no outro dia, a mesma pessoa passa, você fala, bom dia. Até na expectativa de ganhar outro chocolate zero. Fecha a cara, baixa a cara, passa e fica 2 dias sem coisa. Eu estou riscando da minha agenda de amor todo bipolar que eu convivo. Não quero. Paguei esse preço o ano passado. O ano passado foi meu ano da bipolaridade. Quando eu consegui excluir todos da minha vida, agora não quero mais. Todo ato de bipolaridade. Hoje eu te amo, amanhã eu te odeio. Hoje eu concordo com tudo que você diz, amanhã eu rejeito tudo que você diz, eu pulo, eu casco de banda e vou viver a minha insignificante vida medíocre. Porque eu cansei disso. E Deus se cansou disso. Não ache você que você poderá ser um cristão bipolar. Chegar aqui num culto, na maior espiritualidade, no outro, hoje estou com preguiça, não vou não. O que ele requer de você? Que você seja íntegro.
que você seja uma pessoa de propósito. Ele requer que você execute a vida cristã no detalhe. Muita ilusão. Nós chegamos numa geração, de manhã discutíamos isso na escola bíblica, está sensível, a sociedade está sensível. Você não pode olhar com força para ninguém, que ele derruba, que ele desmonta, que ele cai. As pessoas não estão aguentando. Você não pode falar que está com câncer. As pessoas morrem do diagnóstico, não é mais da doença, não. Você não pode mais divorciar, não, porque as pessoas morrem. Não é pela pessoa, não, é porque não dão conta de não estar no controle. Não. Você consegue imaginar Deus, Cíntia, chamando Abraão e dizendo assim: Abraão, está confortável para você deixar a sua terra e ir para uma terra distante, onde você não conhece ninguém, você vai comer o pão que o diabo amassou? Fica confortável para você? Não! Vocês conseguem imaginar Deus olhando para José e falar assim: José, uma cisterna bem legalzinha, bem afundada lá, eu até vi, há uns eufemismos clássicos, eu vi essa semana uma gravura, acho que de inteligência artificial, de José dentro da cisterna. Andei pensando sobre José essa semana, e aí José dentro da cisterna, e lá dentro da cisterna tinha um banquinho de madeira, tudo arrumadinho, ele sentado lá esperando Deus levar ele para o Egito. Fica confortável para você, José, o fundo de uma cisterna? Você quer isso para você? Não, não quero. Mas não é assim que a banda toca. Fica confortável para você ser dizimista? Não, não fica. Fica confortável para você vir ao culto? Não, não fica. Fica confortável para você sustentar a sua igreja? Não, não fica. Fica confortável para você assumir publicamente para aqueles que você convive que você agora é crente? Não, não fica. Não é confortável. Mas lamento te dizer que é assim que Deus toca o seu reino. Eu não consigo achar de Gênesis a Apocalipse em nenhum momento, em nenhum lugar, Deus tentando aliviar para o ser humano. Ele salva, ele cura, ele perdoa. Agora, fazer cosquinha no você para você ficar feliz, para ficar do jeito que você gosta, você vai morrer sem ver isso da parte do meu Deus. Talvez do seu Deus, talvez não seja o mesmo. O que ele requer de ti? Que você pratique a justiça, que você ame. Ó, segunda coisa, ame a benevolência. Que você seja bondoso. A vida cristã é amor em ação. A vida cristã é eu acordar todos os dias e ser testemunha vivo. Eu amo, mas não tenho coragem de contrariar. Eu amo, mas não tenho coragem de anunciar o evangelho. Pagar conta de filho, até cachorro vira-lata dá conta. Ele vai lá, se ele tiver parido lá de pequenininho e for lá alguma coisa mexer, ele pula na frente e rosna. Já tomou picada de galinha porque estava de pintinho? Já correu de vaca porque estava parida? Cara, até vaca dá conta de pagar a conta do filho. Agora olhar para o filho e falar assim: você vai para o inferno se você não ver Jesus. Aí é só crente que dá conta. Não é nem ser humano, não. É crente. Só o ser humano convertido dá conta de fazer. Esse é o diferencial que Deus requer de ti. Que você, sim, ame. Você ame a benevolência, que você anuncie, que você conte a verdade. O que ele requer de ti, que você ande humildemente. Ele termina o versículo dizendo: e andes humildemente com o teu Deus. É isso que ele requer de ti. Que você aprenda que ele é Senhor e que o único Senhor é ele. A humildade é como um caminho que eu preciso viver todos os dias, andar todos os dias. Às vezes retomar e pegar o caminho de novo. Às vezes entender que realmente eu errei a rota.
é viver na luz. Ele requer de você que você ande na luz. Se eu pegar isoladamente essa fala de hoje, parece que é uma bronca à igreja, né? Mas se eu pegar ela sob o olhar do Novo Testamento, é uma instrução que Paulo, que Pedro, que Tiago, que Timóteo, que Judas, não o traidor, mas o escritor, que João, que Marcos, que Lucas, que Mateus, também escreveu dentro dos seus contextos. Ou seja, ame o Senhor teu Deus, sirva-o, viva para Ele, viva nele, faça o que Ele quer que você faça. Sabe, chega um dia da vida que precisa ter um divisor de águas, daqui para frente vai ser diferente. Eu vou me controlar, eu vou me organizar, eu vou controlar as minhas emoções, eu vou controlar a minha vida. Miqueias chama Israel a se converter ao Senhor, seu Deus. É a mesma fala de Amós com outros adjetivos. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor, teu Deus. Nós vamos nos encontrar com Ele. Precisamos estar, no mínimo, preparados. E o que Deus requer de nós só irá nos ajudar a nos preparar para encontrar com Ele. Preciso levar mais a sério o que Deus fez por mim. Talvez eu precise, literalmente, levar a sério o que Jesus fez por mim ali na cruz. Então não se sinta magoado, acusado ou julgado nesta noite. Se sinta convidado a mudar a sua vida. Eu sempre achei que não precisava contar isso no sermão ou não, mas aprendi que precisa contar. O objetivo é só esse. Não é que você se sinta acusado, apontado. O objetivo é que você se sinta convidado a mudar a sua vida, porque é possível. E porque muita coisa, sabe? Há uma frase aí, quero terminar com ela, e termino com ela, que diz que a mudança que você espera do mundo está em você mesmo. Mude, você vai ver que o mundo à sua volta vai mudar. A mudança que você almeja para a igreja está em você. Mude, você vai ver que sua igreja vai mudar. A mudança que você espera do seu pastor está em você mesmo. Mude. E você vai ver que seu pastor vai mudar. A mudança que você almeja para o seu filho está em você mesmo. Mude. E você vai ver que ele vai mudar. Então é um convite à mudança. É um convite ao arrependimento. É um convite a olhar e dizer, Senhor Deus, eu preciso de Ti nessa caminhada. Eu preciso do Senhor para fazer o que o Senhor quer. Tenho 55 anos, dos quais 35 são na igreja, aproximadamente. Vi gente subindo morro, gente descendo morro, gente no Vale da Decisão, gente no Vale de Ossos Secos, vi gente em todos os lugares possíveis. Mas sou testemunha de que a igreja do Senhor, a trancos e a barrancos, continuou andando a passos largos, ainda que alguns dos seus estivessem nesses vales. Então é um convite para que você acompanhe a igreja do Senhor Jesus e ande conforme o Senhor requer de ti. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti, busco a tua face, a tua direção. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, te abençoe, guarde a tua igreja, cada um que está viajando hoje, Pai, o Senhor esteja guardando. Aqueles, ó Deus, que estão distantes de ti, estejam chamando. Ó Deus, aqueles que ainda não entenderam o que o Senhor requer, ó Deus, o Senhor esteja falando, Pai. Eu te honro, eu glorifico a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos encerrados. Deus abençoe. Quarta-feira, às 19h30, fim de semana normal. Que Deus o abençoe.